Aqui é aula síncrona física 3, 6 de julho de 2021. Tá certo aí? Tá sim. Então tá bom então, gente. Vamos lá, né? Pessoal, bom dia para todos vocês. Bem-vindos a mais uma aula de física 3, né? Nessa aula nós vamos falar um pouquinho, né, resolver exercícios de campo elétrico, tá bom? Começar aqui com um pensamento do momento, uma música, né, de Capinã e Gilberto Gil, chamada Viramundo, né, em que ele fala assim em um dos versos, né, ainda vira esse mundo em festa, trabalho e pão, né? É tudo que a gente precisa, né? Ainda mais, né, nesse momento, é tudo que a gente quer. A gente quer festa, né? Festa, sim, alegria, trabalho e pão também, né? Então são demandas, né, para nós, né? Mas só que para a gente poder alcançar isso é fundamental, né, que esse mundo seja virado, né? E que aqueles lá que estão lá em cima lá, eles têm que cair, né, para a gente poder transformar esse mundo, né, de fato num melhor lugar, né? E é possível isso, né? Basta que a gente possa se unir. Deixa eu voltar lá só para ver quem é que está aqui pedindo para entrar aqui, já liberei. Muito bem. Vamos lá então, meu povo, tá? Vamos trabalhar? Muito bem. Vamos lá então, com esses versos aí de Capinã e Gilberto Gil, né? Registro de presença lá no AVA. Eu vou colocar aqui também de novo no chat, para a gente poder registrar a presença, tá bom? Para quem está chegando aí, tá? E aí, vamos começar, né? Resolvendo o exercício 1 da lista. A lista já está lá no ambiente virtual de aprendizagem, está lá no AVA. Tá bom, galera? Já foi postado lá, tá? Vocês podem lá dar uma olhada. Nós estamos com um problema, o pessoal chegando, retardatários da aula. Aí, ó, Miguel Tobias. Tem duas pessoas, na verdade, agora. Bom, tá. Beleza, vamos lá então. Certo? Vamos lá então, vamos começar então resolvendo esse exercício. Agora eu já vou para o exercício diretamente, tá bom, pessoal? Ó, aqui é um exercício, né? Eu sempre coloco aqui, até para. Eu já falei sobre isso na aula passada, né? Vocês nem eram nascidos aqui, né? Alguns de vocês nem eram nascidos aqui em 2004, né? É um exercício do vestibular da Universidade Federal de Viçosa, né? Em que a gente tem duas cargas de sinais opostos, né? Uma negativa e outra positiva, e de mesmo módulo. E essas cargas estão dispostas próximas uma da outra, conforme representado na figura abaixo. Então tem essa representação, tá vendo? Um arranjo de cargas, uma carga negativa, uma carga positiva, tá? Elas estão distantes aqui, ó, desse ponto central D a uma distância D igual. E aí eu tenho aqui um ponto 1 e aqui eu tenho um ponto 2, tá? Tem um colega que entrou agora. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar. Aí, ó. Estevão, bem-vindo, meu prezado. Estevão era apóstolo, né? De Jesus, não é isso? Está lá em Atos dos Apóstolos, né? No capítulo do Evangelho. Muito bem, vamos lá. Ó, então eu quero saber qual que seria o par de vetores que representa o campo elétrico resultante nos pontos 1 e 2. Esses dois pontos aqui, 1 e 2, considerando esse arranjo de cargas elétricas. Tá bom? Então tem esse arranjo, olha lá, ó. Eu tenho a carga A, eu vou chamar essa carga de A e essa carga de B. Tá vendo? Carga A e carga B aqui, né? Muito bem. Bom, essa distância dessas cargas aqui, ó, até esse ponto 1 é D', tá? De forma que a distância da carga A até o ponto 1 é D duas linhas, que é igual à distância da carga B até o ponto 1 também, que é D duas linhas. Essa carga A, por ser negativa, vai gerar um campo elétrico no ponto 1 de aproximação, que eu chamo de EA. Né? É importante, pessoal, e vocês vão ver isso aí nas nossas videoaulas, que o campo elétrico, né? Olha lá, quem que é o campo elétrico? O campo elétrico, ele é definido como sendo o quê? Ele é um vetor que é dado pelo módulo, perdão, pela razão, desculpa, da força elétrica por uma unidade de carga. E essa carguinha que a gente chama de Q0 é chamada de carga de prova. O que acontece aqui? O campo elétrico ele é gerado por uma carga-fonte, ou uma carga geradora de campo elétrico. Nesse caso, seria essa carga aqui negativa. E o campo elétrico, no ponto 1, ele existe independentemente de haver carga elétrica no ponto 1. O campo elétrico ele é uma perturbação do espaço. Tá? Então, assim como tem o campo elétrico, existe o campo gravitacional, que vocês já estudaram em física 1,
tem um campo magnético que nós vamos estudar um pouquinho mais para frente em Física 3. Tá bom? O campo de força elétrico. É um campo de força. Tá certo? Então, uma perturbação do espaço. Então, esse campo aqui, gerado pela carga A no ponto 1, ele existe, né? Independente de ter carga aqui. O campo gerado por uma carga-fonte negativa, ele é de aproximação. Aproximação é diferente de atração. Atração é o quê? É uma característica de força. Aproximação é uma característica de campo elétrico, tá? E aqui, olha só, eu vou ter que essa carga geradora B positiva gera no ponto 1 um campo elétrico de afastamento. De forma que eu tenho no campo do ponto 1 um campo elétrico gerado pela carga A, um campo elétrico gerado pela carga B, de forma que o campo elétrico resultante aqui vai ser quem? Esse campo é 1. Tá? Esse campo é 1, é o campo elétrico gerado pelas cargas A e B no ponto 1. No ponto 2, olha lá, né? Ó, aí já vou ter uma distância maior, ó, aqui, ó, né? E vou ter essa distância aqui, que é igual para as duas cargas A e B. A carga, perdão, gente, aqui está errado, tá? O meu símbolo aqui, ó. A carga A gera esse campo elétrico de aproximação à linha. É a linha, tá? Desculpa, tá, gente? Ficou com o índice errado. E a carga B vai gerar esse campo, ó, é B'. De forma que eu vou ter aqui, ó, uma soma desses dois caras, que vai ser quem? O campo elétrico 2. Tá? Notem uma coisa aqui, ó. O campo elétrico resultante no ponto 2, ele é menor do que o campo elétrico resultante no campo 1. Por quê? Ó, se eu pegar a definição da lei de Coulomb, ó, e definir o módulo desse vetor, a intensidade dele, eu vou ter que ele vai ser dado por quem? Ele vai ser dado por constante eletrostática, vezes a carga geradora, vezes uma carguinha Q0, que eu posso chamar que seja a carga de prova, dividido por distância ao quadrado, dividido pela carga de prova. A carga de prova vai para o espaço, passa uma faca guinso, de forma que o campo elétrico, num determinado ponto, ele é igual a constante eletrostática vezes a carga geradora do campo, dividido pela distância ao quadrado. Então, a gente chega à conclusão de que, de quanto maior a distância, menor é a intensidade do campo elétrico. Quanto maior a distância, menor a intensidade do campo elétrico. Então, o campo elétrico gerado em 2 é menor do que o campo elétrico gerado em 1, em intensidade. E aí, dentre as alternativas desse exercício 1, a gente tem o quê? Que a letra E, ela é a correta. Aqui representa, né? Aqui a alternativa vai ser representada por esse vetor E1 e por esse vetor E2. Tá bom? Então, probleminha aqui, né? A gente trabalhando com vetor, isso é importante em Física 3, vocês já viram isso já na questão da lei de Coulomb, tá? E agora a gente está vendo também na questão de campo elétrico. E vai acompanhar a gente, tá, gente? Bastante aí na parte de magnetismo também, eletromagnetismo. Nós vamos trabalhar com a regra da mão direita, aquela coisa toda. Chegou mais uma pessoa, lá eu ouvi aqui a campainha tocar, e vamos ver quem é, tá? Ó, a Gabriel Gonçalves Carrara. Muito bem, meu prezado. Tá aí, tá? Chegou. Muito bem. Beleza, tá? Aí, ó, aí tá a senha aí para cadastrar, tá na nossa aula. Vamos ver então o exercício número 2, o exercício seguinte da lista. Olha lá, exercício número 2. Ó, esse aqui também é interessante, né? Importante. Outro exercício da UFV, tá bom? Né? Aí vocês vão me falar, poxa, Adriano, tem bastante exercício da UFV? Tem, né? Eu, antes de ser professor do IFE, eu era professor em Viçosa, né? Dava aula em cursinhos pré-vestibular, dava aula na rede pública estadual, dava aula também, né, em faculdade, em universidade. Eu tinha mais emprego do que o pai do Cris, cara, antes de entrar no IFE. Depois, né, eu consegui passar no concurso, então pronto, né, aí eu não precisei de ter mais emprego do que o pai do Cris, né. Mas o que acontece? Então, eu tenho muito material da UFV. E eu gostava, né, e aí eu sempre preparava, e é interessante, aqui, né, a gente, embora aquilo que a gente já fez a discussão sobre vestibular, sobre Enem, né, não exista mais vestibular, mas são exercícios muito bem conceituais, exercícios muito interessantes os feitos pela UFV. Tá? Então é por isso que eu sempre faço esse tipo de exercício. Mas a gente pode aí, se vocês tiverem demandas, se forem fazer alguma coisa, um PISM da vida, um outro processo seletivo, vocês podem entrar em contato comigo, me mandar dúvidas também que eu resolvo, tá? Sobre a matéria e, em geral, fico à disposição de vocês. Mas esse exercício aqui, olha lá, né? Esse com certeza vocês não tinham nascido, né? Ele
fala o seguinte: a figura abaixo representa a configuração de linhas de campo elétrico. Essas aqui são linhas de força de campo elétrico, produzida por 3 cargas pontuais, A, B e C, tá? Que tem o mesmo módulo, né? Os sinais das cargas A, B e C são respectivamente. Então, probleminha conceitual, né? Um probleminha conceitual. Pode cair um problema desse no Enem? É claro que pode, né? E aqui, o que está envolvido aqui? É a definição das linhas de força de campo elétrico. O fato é o seguinte: nessa carga A, a gente vê o quê? Que as linhas de força do campo elétrico elas estão se afastando da carga A. Elas se aproximam da carga B e se afastam da carga C. Então, nós temos o quê? Que cargas elétricas positivas geram o quê? Linhas de força de campo elétrico de afastamento. Cargas elétricas negativas de aproximação, né? De forma que eu teria a nossa prezada carga A positiva, a carga B negativa e a carga C positiva. Então, a resposta para essa questão 2 é positivo, sinais das cargas, negativo e positivo. A positivo, B negativo, C positivo. Tá bom? Isso aqui é uma regra, tá, das linhas de força, tá bom? De campo elétrico, tá bom? Certo, gente? Tá bom? Então a gente tem essa definição, né? E toda a discussão sobre as características, né, que vocês vão ver lá nas nossas aulas teóricas, as videoaulas, 5 videoaulas, né? Que curtinhas ali, de 5, no máximo 10 minutos, para vocês acompanharem todo o conteúdo teórico desse tópico 3 da nossa disciplina. Tá bom? Então a resposta seria a letra B. Tá certo? Muito bem. O número 3 já é uma questão lá, ó, né, o FJF. Vamos lá, é um problema interessante, né, que vai envolver aí a questão de campo elétrico uniforme. Nós vamos trabalhar também com leis de Newton, né? Então é importantíssima a parte da dinâmica quando a gente estuda também campo elétrico, tá? Então ele diz aqui o seguinte, ó, que uma gotícula de óleo que tem uma massa de 9,6 vezes 10 a menos 15 quilos, é uma gotícula, lembra um pouquinho do experimento, né, do Millikan, né, que foi responsável pela definição da carga elementar do elétron e do próton, né? Então você tem lá, ele usou lá, depois se vocês quiserem saber um pouquinho mais, pode até no YouTube, em algum lugar, e pesquisar. Experimento de Millikan, né? Foi um cientista que no final do século XIX realizou um experimento muito interessante para determinar o valor da carga elétrica elementar do elétron e do próton, né? E chegou à conclusão de que essa carga, né, teria um valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, olha só, tem uma gotícula de óleo que tem 9,6 vezes 10 a menos 15 quilos de massa e está carregado com uma carga elétrica negativa de menos 3,2 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá? E ela cai verticalmente no vácuo, está caindo. Num determinado instante, vai se ligar na região onde está caindo a carga um campo elétrico uniforme, tá? Vertical e apontando para baixo, tá bom? Aí, olha lá, o que vai acontecer? O módulo desse campo elétrico é ajustado até que a gotícula passe a cair em MRU, em movimento retilíneo uniforme. Olha quanta coisa que tem aqui, né? Quanto conceito de física 1, né? A questão lá da cinemática, a questão da dinâmica. E aí ele pergunta, nessa situação, qual que é o valor do módulo do campo elétrico? Quanto é que vai valer o campo elétrico para essa situação? Tá bom? Então vamos lá, vamos resolver? Vamos ver o que vai dar? Certo? Então vamos que vamos, vamos lá então, ó. Os dados do problema, ó, me deu a massa, me deu a carga negativa, e quer saber quanto é que vale o campo, para quê? Para que essa gotícula passe a cair com uma velocidade constante, né, em movimento retilíneo uniforme. Aqui nós vamos considerar que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então tem isso aqui, ó. A bichinha aqui estava caindo, né, massa de 9,6 vezes 10 a menos 15 quilos, com uma carga de menos 3,2 vezes 10 a menos 19 coulomb, e de repente ela chega numa região em que é ligado a um campo elétrico uniforme, né? Aqui é interessante, gente, né, a gente vê o quê? Que essa região, ela é uma região o quê? Que eu tenho, na verdade, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui, perdão, gente, aqui eu apertei aqui uma parte aqui. Aqui eu vou ter, na verdade, o quê? Eu vou ter aqui, ó, o seguinte. Eu vou ter, como se eu tivesse aqui, ó, uma placa carregada, ó, positivamente, né? Olha lá. Tá vendo? Ó, é um campo elétrico uniforme, é um campo que se forma entre placas paralelas,
né? E aqui eu teria do outro lado que uma placa carregada negativamente aqui, ó. De forma que a gente já vai sacar o quê? Que a força elétrica que vai atuar sobre essa partícula negativa, ela vai ser o quê? Contrária à linha de campo e, obviamente, o quê? Apontando para quem? Para a placa positiva, tá vendo? Aqui é a melhor interpretação para a gente poder entender e identificar para onde que aponta a força elétrica. Porque essa coisa, né? A força elétrica numa carga negativa tem sentido contrário à linha de campo. Eu acho que muitas vezes o cara pode embaralhar um pouco as ideias. Então é legal você ver um campo elétrico uniforme, o que acontece? A placa positiva gera o quê? Um campo elétrico de afastamento e a negativa de aproximação. Então eu já sei o quê? Que a força elétrica aponta para cima e, obviamente, que o peso desse cara vai apontar para baixo. Né? Como esse cara vai estar em MRU, a força resultante sobre ele tem que ser igual a zero. Tá? Mas essa seria uma análise aqui, um diagrama de forças para essa situação dessa gotícula de óleo carregada negativamente. Então, ó, né, aqui, uma vez que a gotícula vai passar a cair com velocidade constante, ou seja, em movimento retilíneo uniforme, então eu tenho que a força resultante sobre ela é igual a zero. Ou seja, essa gotícula de óleo vai estar em equilíbrio, tá? Em equilíbrio, e dessa forma eu tenho o quê? Que o diagrama de força sobre ela vai ser esse aqui, ó. Vão atuar sobre ela o peso e a força elétrica para cima, né? Como a gente discutiu ali na diapositiva anterior. E aí, o que vai acontecer aqui, ó? Força resultante é igual a zero, vai ser a soma dos vetores força elétrica e peso. Lembrando aqui, ó, que nesse diagrama de forças nós vamos considerar o quê? Tudo que aponta para cima como positivo, né? O movimento em uma dimensão, então a força elétrica é positiva. Então eu vou ter, na verdade, ó, que força elétrica positiva menos o peso é igual a zero, força elétrica é igual ao peso, e aí eu vou ter que a força elétrica, qual que é a definição de força elétrica? Ó, se o campo é igual a força por unidade de carga, força elétrica dividido pela carga, força elétrica dividido pela carga de prova, que é zero, então eu vou ter que a força elétrica é quem? É o campo multiplicado por quem? Pela carga de prova, multiplicado por que é zero. Tá bom? Certo? Então aqui, ó, por isso eu coloquei aqui, ó, eu coloquei um módulo da carga, né? É igual a massa vezes gravidade. Tá bom? Aí eu tenho o quê? Que o campo elétrico é massa vezes gravidade dividido por carga, né? E aí é interessante aqui, né, entrar quem, ó? Entrar a chamada análise dimensional, né? A AD, análise dimensional. Então tem aqui o seguinte, ó, a unidade que mede campo elétrico. O que eu espero do campo elétrico? Né? O campo elétrico ele não é dado pela força por unidade de carga, então tem que encontrar quem? Eu tenho que encontrar Newton por Coulomb. Então aqui em cima, o que eu tenho? Ó? Eu tenho uma força, que é o peso, então eu tenho aqui, ó, Newton, e aqui embaixo eu tenho carga por Coulomb. Então essa minha equação, ela, né, do ponto de vista dimensional, né, das grandezas envolvidas, ela está correta. Substituindo os valores, os dados que o problema forneceu, o que eu vou ter? Eu vou jogar lá, ó, no lugar da massa, eu vou ter 9,6 vezes 10 a menos 15, vezes 10, dividido por quem? Dividido pelo módulo da carga, tá bom? Né? Então, um módulo de menos 3,2 vezes 10 a menos 15. Isso aqui vai me dar quanto? Ó, vamos lá, gente, ó. Aqui eu vou ter, então, ó, aqui, né? Aqui vai me dar 10, ó, aqui vai me dar 10 elevado a menos 14, e aqui eu vou ter 10 elevado a menos 19. Quando eu passo 10 elevado a menos 19 para cima, vai ficar o quê? 10 elevado a menos 14 vezes 10 elevado a 19, né? Então vai ficar 10 elevado a quinta, 9,6 dividido por 3,2 dá 3, então eu vou ter que o valor do campo elétrico uniforme, né, que vai ser ligado de forma a colocar essa gotícula que cair em equilíbrio, é 3 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. 3 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Beleza? Tá bom? Tá? Certo? Importante, mais uma vez, lembrar para vocês, saber realizar operações com potência de 10, né? Exercício de ordem de grandeza. A resposta, então, vai ser a letra A. Tem alguma dúvida desse exercício, pessoal? Esse exercício é um exercício bastante
padrão, tá? Aí tem bastante exercício, né, envolvendo o campo elétrico que vai abordar essa situação de uma partícula carregada numa região de campo elétrico uniforme. Tem alguma dúvida aqui? Tranquilo? Podemos seguir? Então, vamos lá, vamos para frente. Olha lá, esse aqui é um outro exercício, ó, também. Ó, ele mostra aqui para nós o seguinte, ó, na figura eu tenho um elétron que ele vai se deslocar na direção X, ó. O movimento do elétron é para cá, tá? Com a velocidade inicial V0, né, constante. Entre os pontos X1 e X2, o que vai acontecer? Existe um campo elétrico uniforme, né, que aponta para a esquerda, né, cujas linhas de força estão representadas na figura. Então, isso aqui, essa carguinha, né, que é um elétron, tá bom? Certo? Ele vem com uma velocidade constante. Quando ele entra aqui, o que vai acontecer com esse cara quando ele entra aqui? Ele é negativo. Para onde que vai apontar a força elétrica sobre ele? Lembra lá aquilo que eu falei para vocês, ó. Essa placa aqui, é como se eu tivesse aqui uma placa positiva, tá vendo, ó? Em que o campo elétrico, as linhas de campo elétrico se afastam. E aqui, ó, o campo elétrico uniforme, ele sempre é dado, né? A gente pode usar essa questão das placas como se tivessem placas paralelas, planas paralelas. E aqui eu teria quem? A placa carregada negativamente, ó. A placa carregada negativamente. Aí o que vai acontecer, gente? É óbvio que vai aparecer o quê? Uma força apontando para a direita. Essa aqui é a força elétrica. Tá? O que essa força vai fazer? Ela tem o mesmo sentido e mesma direção que a velocidade. Então tem uma aceleração para a direita também. Então o movimento desse elétron ele vai ficar acelerado. Se ele fica acelerado, quer dizer o quê? Que a velocidade dele vai aumentar entre x1 e x2. Na hora que ele sai aqui, ó, né, de x2, dessa região, ó, o eletrinho aqui, ó, saindo, o que vai acontecer? Ele vai estar com a velocidade v. Ó, uma velocidade v. De forma que a velocidade v, na hora que ele sai de x2, ela é maior do que a velocidade que ele tinha antes de entrar em x1. Então, ele vai aumentar a sua velocidade ao cruzar essa região entre x1 e x2, onde há um campo elétrico uniforme. Tá certo? Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. Tocando o barco, ó. Massa. Então, olha lá, desprezando o peso do elétron, então vai desprezar o peso do elétron, então não tem força vertical para baixo. E considerando a situação descrita, assinale a alternativa cujo gráfico melhor descreve o módulo da velocidade do elétron em função de sua posição x. Então, estou querendo identificar qual que é o gráfico que me diz como varia a velocidade desse elétron em função da distância. Qual que vai ser? Né? Lembrando essa historinha que nós contamos aqui. Né? Ó, aí é que eu vou ter, ó, aqui, ó, x1, x2, tá? Então eu vou ter, ó, antes de x1, a velocidade desse cara é v0 e constante. Aqui, a velocidade desse cara vai o quê? Vai aumentar. E aqui a velocidade dele vai aumentar e vai continuar a ser constante. Então eu vou ter que ter um gráfico que vai representar isso. Uma velocidade constante v0 antes, uma velocidade entre x1 e x2 aumentando, e depois que ele sai de x2, ele ultrapassa x2, eu vou ter o quê? A velocidade continua constante. Tá bom? Então vamos lá, né? Aquilo tudo que eu falei está escrito aqui. Ó. Ao entrar na região de campo elétrico uniforme, entre os pontos x1 e x2, o elétron vai receber uma força elétrica cujo sentido é para a direita, e fará com que sua velocidade aumente. Então ele vai receber uma aceleração, um movimento acelerado. Tá bom? Então a velocidade que ele vai ter depois, né, é maior do que a velocidade que ele tem antes, tá? Então, ó, aqui a velocidade em x2 é maior do que a velocidade em x1, porque ele vai receber isso daí. Então, na verdade, o que acontece? Após sair da região de campo elétrico, a força resultante volta a ser zero, né, sobre o elétron. E o elétron passará a se mover novamente com velocidade constante, V2. E aí, com base nas alternativas, vamos analisar cada uma delas. Então, a primeira me diz o seguinte, ó, que antes de x1 ele tem uma velocidade v0, beleza. Quando ele entra aqui, ó, na região de campo elétrico, a velocidade dele vai diminuir e vai permanecer constante.
E depois, quando ele sai da região de campo elétrico, a velocidade volta a ter o valor V0. Isso aqui não é certo, né, galera? Não está certo, de acordo com a análise que nós fizemos do exercício. Então, essa é uma resposta incorreta. A letra A está incorreta. Vamos ver a letra B, ó. Ele me diz aqui, ó, que x1 eu tenho uma velocidade constante, beleza, velocidade V0. Na hora que ele entra na região de campo elétrico, está falando que a velocidade dele vai diminuir e vai permanecer constante, né? Depois que ele sai da região de campo elétrico. De fato, a velocidade permanece constante depois que ele sai da região de campo elétrico. Entretanto, essa velocidade, depois que ele sai de x2, ela é maior do que a velocidade que ele tinha antes, V0. Então, essa bichinha aqui está o quê? Está incorreta. Não é correta essa alternativa. Letra C, ó. Ele está com velocidade constante antes. A velocidade aumenta, mas permanece constante entre x1 e x2. A gente sabe que não é constante, né? O campo elétrico é constante, mas existe uma força que também é constante. Mas força constante implica numa aceleração constante. E a aceleração constante faz com que a velocidade varie. E nesse caso, a velocidade vai aumentar entre x1 e x2. E depois fala que diminui. Opa, tá errado, meu povo, tá errado, tá? Então, na verdade, essa cara também está incorreto. E nós temos aqui a letra D, ó, que condiz com aquele raciocínio que a gente fez. Velocidade constante, antes de x1. Entre x1 e x2, ele vai receber uma aceleração, né, uma força constante, que vai implicar numa aceleração, vai fazer com que a velocidade dele aumente, de V0 até um valor final V, e na hora que ele sai da região de campo elétrico uniforme, a velocidade permanece constante. Por quê? Porque a força resultante sobre ele vai voltar a ser zero, né? E ele não vai sofrer aceleração. Então a resposta certa é a letra D. Tranquilo? Certo, pessoal? Vira aí, gente. Problema bem conceitual, tá? Sem problema? Tranquilo? Alguma dúvida? Certinho? Eu vou tocar o barco, hein, meu povo? Pode ir? Vamos lá, vocês estão meio calados, hein, gente? É complicado. Vamos lá. Ah, eu estou considerando aqui que não tem dúvida, hein? Cadê a Maria Clara? A Maria Clara era a que mais participava, cadê ela? Alô, Maria Oi. Clara? Oi. E aí, bom dia. Bom dia. Tá entendendo tudo? Tá dando pra entender. Então tá bom, então. Beleza, beleza. Então vamos lá. Ó, vamos ver então o exercício 5 da nossa lista. Ele me dá 3 afirmativas sobre uma esfera condutora. Está carregada com uma carga Q, em equilíbrio eletrostático. Tá? Então, uma coisa importante é o seguinte, pessoal. Olha só. Uma esfera em equilíbrio eletrostático, o que vai acontecer? A carga ela vai se distribuir uniformemente o quê? Na superfície. Na superfície dessa esfera condutora. Aqui eu estou falando de esfera, mas pode ser qualquer formato de condutor, tá, gente? Para um condutor carregado, uma carga elétrica resultante, o que vai acontecer, gente? Vai acontecer o seguinte, a carga elétrica desse cara, ela vai se localizar na superfície dele, de forma que a carga aqui dentro, ela é quanto? Ela é zero. Né? Ela é zero. Aqui não tem, aqui dentro desse cara, não tem movimento relativo de cargas elétricas. Né? Nós vamos estudar daqui a pouco o quê? Que o potencial elétrico aqui dentro é constante. Já estou adiantando até o fato que a segunda alternativa ela é verdadeira. Por quê? Quando tem diferença de potencial, tem movimento de cargas. Como não tem diferença de potencial, o potencial elétrico aqui, nesse ponto aqui, ó, se eu chamar esse ponto aqui, de A. Aqui é zero, tá, gente? De A. E esse pontinho aqui de B, o que vai acontecer? Isso aqui é importante entender bem, tá, gente? Não tem diferença de potencial entre esses dois pontos. Então, o potencial é constante. Se tiver diferença de potencial, nós vamos ter corrente elétrica, nós vamos ter movimento relativo de elétrons. Né? É a mesma coisa, por exemplo, ó, do potencial elétrico, que é o próximo tópico que nós vamos estudar. Se eu pegar aqui, ó, altura, a diferença de altura, ó, você deve estar vendo esse meu destaque aqui, né? Esse negócio de destacar texto. Entre esse ponto aqui e a minha mão, tem diferença de altura. Então, se eu abandonar esse cara, ele vai o quê? Cair. Agora, se eu pegar, ó,
as minhas duas mãos estão na mesma altura, esse meu destaca-texto ele não vai se movimentar, porque não tem diferença de potencial gravitacional. O mesmo acontece com a carga. Então, quando eu falo que um condutor está em equilíbrio eletrostático, é porque não tem movimento relativo de cargas. Tá bom? Beleza? Então, olha lá. As cargas vão se concentrar onde? Né? Na superfície desse condutor. Beleza? Tá? E a gente considera também o quê? Que toda a carga como se estivesse concentrada no centro dessa esfera condutora. Tá bom? Então, olha lá, ó. No interior da esfera, o que eu tenho? Não tem carga, portanto, não tem campo elétrico no interior da esfera. Tá? Não tem diferença de potencial dentro da esfera, ou seja, o potencial dentro da esfera é constante. E nós consideramos o quê? Para um ponto aqui, ó, qualquer P, nós consideramos o quê? Que toda a carga, ao invés de estar na superfície, né, aqui nessa esfera aqui tem um raio R, eu considero, para fins de cálculo do campo elétrico gerado nesse ponto P, como se eu tivesse toda a carga concentrada no centro da esfera, né, como se fosse uma carguinha pontual, uma carguinha pontiforme. Tá bom? Beleza? Tá, então aqui eu já fiz aqui um arrazoado sobre a questão, né, da esfera condutora. Essa matéria aqui, ó, essa parte de potencial elétrico, eu já falei aqui, né, um pouquinho, né, mas a gente vai aprofundar um pouco no próximo tópico da nossa disciplina, e aí, né, ele vai analisar aqui o que está certo e o que está errado. Primeiro, o campo elétrico no interior de uma esfera condutora carregada eletricamente. É nulo? Sim, é nulo. Toda a carga se concentra na superfície desse condutor. Seja uma esfera, seja um cilindro, seja um corpo aí, ó, irregular, toda a carga, se esse cara tiver carregado e for condutor, vai estar na sua superfície, distribuída na sua superfície. Então, essa afirmativa é verdadeira. Segunda, o potencial elétrico no interior é constante. Sim, é constante por quê? Porque não há diferença de potencial quando eu tenho no interior de um condutor, quando ele está em equilíbrio eletrostático. Porque se houvesse diferença de potencial no interior desse condutor, haveria movimento relativo de cargas e esse cara não estaria mais em equilíbrio eletrostático. Essa aqui também é verdadeira. E o terceiro, o campo elétrico no exterior é igual ao campo elétrico de uma carga Q pontiforme localizada no centro da esfera. Também verdadeiro. De forma que todas as afirmativas são verdadeiras e a resposta certa é a letra E. Tá bom? Um exercíciozinho também teórico para nós aí. Tá bom? Beleza, beleza. Então vamos que vamos. Olha lá. Esse cara, número 6, ó, né? Aqui é o FOP, né? Universidade Federal de Ouro Preto. Eu estava vendo agora, final de semana, um filme chamado Os Inconfidentes, né? Que tem lá no elenco lá o José Wilker. Um filme interessante, fala lá dos Inconfidentes. Mas muito bem, ó. Aí o que acontece? Em 1972 esse filme, muito interessante esse filme. Considere a configuração de cargas elétricas pontuais representada nessa figura. Então tem aqui uma carga positiva, mais 2Q, uma carga negativa, menos Q, e tem um ponto P. Ponto P, não tem carga. Tá? Sendo K0 a constante da lei de Coulomb, né, ou constante eletrostática, o módulo do campo elétrico resultante criado pelas cargas elétricas 2Q e menos Q no ponto P é igual a. Quanto é que vale o módulo do campo elétrico, tá? Ou seja, o valor absoluto do campo elétrico gerado no ponto P pelas cargas elétricas positiva mais 2Q e a carga elétrica menos Q. Então tem aqui, ó, tá? Ó, aqui esse cara não ficou aqui, mas tudo bem, ó. Primeiro aqui, eu tenho aqui, ó, essa carga positiva que está a uma distância, ó, importante isso aqui, ó, ficar esperto com isso, ó. R mais R, que vai dar 2R do ponto P, essa carga aqui, ó, positiva, vai gerar esse campo elétrico no ponto P de afastamento. A carga elétrica negativa gera esse campo elétrico de aproximação, né? Olha que a carga elétrica negativa está a uma distância R, tá? Aí é interessante, por quê? Por que eu sei que esse vetor gerado pela carga negativa é maior do que o vetor campo elétrico gerado pela carga positiva? Por quê?
Porque o campo elétrico ele diminui, ele vai cair, né, ele vai ser inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, como essa distância é 2R, né, ela se transforma o quê? Quando eu elevo ela ao quadrado, ela se transforma em 4R, tá bom? Por isso que eu já coloquei de cara, vocês já podem ter essa noção. Mas nós vamos calcular. Então, o campo elétrico gerado pela carga mais 2Q positiva no ponto P, ele é de afastamento. E é dado por quem? Ó, né? O campo elétrico, o módulo dele é igual a constante eletrostática, módulo de mais 2Q, dividido pela distância, né, da carga positiva até o ponto P ao quadrado. Né, em que a distância da carga positiva até o ponto P é igual a 2R. Então, eu vou ter que o campo elétrico positivo é igual a K0, 2Q, dividido por 2R ao quadrado. Isso vai me dar K0, 2Q, dividido por 4R ao quadrado. Então, isso aqui vai me dar quanto? Ó, o campo elétrico gerado pela carga positiva no ponto P é K0Q, dividido por 2R ao quadrado. Certo? Beleza. Então, esse aí é o campo elétrico que aponta para a direita. O campo elétrico gerado pela carga menos Q no ponto P, ele é de aproximação da carga. E ele é dado por quem? Ó, ele é dado por, né, KQ, perdão, a constante eletrostática, o módulo de menos Q, dividido pela distância da carga negativa até o ponto P. Lembrando que a distância é R. Então, eu vou ter o que, na verdade, né? Utilizando aqui, eu vou ter que o módulo, tá, é K0 vezes Q dividido por R ao quadrado, né? Na verdade, esse cara é o dobro do campo elétrico gerado pela carga positiva, né? Então, a gente fez o raciocínio correto. Muito bem, olha lá. Bom, esses dois caras têm sentidos contrários, o campo elétrico gerado pela carga positiva e o campo elétrico gerado pela carga negativa têm sentidos contrários, de forma que o campo elétrico resultante no ponto P ele vai ser dado por quem? Pela soma desses dois vetores. Aqui eu estou somando vetorialmente, né? Em termos de módulo, vai ser quem? Ó, vai ser o campo gerado pela carga positiva menos o campo gerado pela carga negativa, né? Por que esse cara é negativo? Porque ele está com sentido contrário. E aí a gente vai adotar sempre aquele referencial, né, cara? Olha só, esse aqui, ó, né? Que aponta para a direita é positivo, que aponta para cima é positivo. Tá bom? Então eu vou ter, na verdade, o quê? Que o campo elétrico resultante vai ser menos K0 vezes Q dividido por 2R ao quadrado. Mas eu estou interessado em quem? No módulo desse cara. Né? O módulo desse campo elétrico resultante no ponto P vai ser o quê? Um módulo de menos K0 Q sobre 2R ao quadrado, que vai dar quanto? Vai dar K0 Q sobre 2R ao quadrado. Resposta letra E. Tá bom? Para a nossa lista de exercícios, resposta letra E. Tá? Vamos lá. Para fechar aqui, gente, tá? Para fechar, ó, nós estamos aqui passando um minuto. Só esse cara aqui, o número 7 da lista, tá? Sabendo-se que o vetor campo elétrico no ponto A é nulo, a relação entre D1 e D2 é. Então, ele me deu o dado. Ó. Aqui eu tenho uma carga mais 4Q positiva, aqui tem uma carga mais Q positiva, e tem aqui o ponto A. Ele está dizendo o quê? Que o campo elétrico gerado por essa carga, mais o campo elétrico gerado por essa, vai dar zero, resultante igual a zero. Então, essa carga aqui é 1, essa carga é 2. Vamos chamar de 1 e 2. Tá bom? Beleza? Seguindo aqui, né, a lógica do D1 e do D2. Muito bem, vamos lá então. Então, o que vai acontecer no ponto A? Eu vou ter o campo elétrico gerado pela carga 1 e o campo elétrico gerado pela carga 2. Como as duas cargas são positivas, ambas vão gerar campos elétricos de afastamento. A carga 4Q gera o campo elétrico E1 e a carga Q gera um campo elétrico E2. Né? E os dois somados vão dar zero. Certo? Então vamos lá. Ó, o campo elétrico gerado pela carga 1 vai ser quem? A constante eletrostática do vácuo vezes o módulo da carga 4Q, dividido pela distância D1 ao quadrado, que eu não conheço. De forma que eu tenho 4K0 vezes Q dividido por D1 ao quadrado. E o campo elétrico gerado pela carga 2 é K0 vezes Q dividido por D2 ao quadrado. Vai dar isso aqui. Tá? Beleza? Então, o que vai acontecer? Né? A resultante, nós já sabemos que vale zero, vai ser o vetor E1 mais o vetor E2, tá? O E1 aponta para a direita, o E2 aponta para a esquerda, de forma que eu tenho que E1 menos E2 é igual a zero, E1 é igual a E2, igualando, né, o que a gente encontrou aqui, eu tenho que 4K0 vezes Q dividido por D1 ao quadrado é igual a K0 vezes Q dividido por D2 ao quadrado. Então, substituindo aqui, né, olha lá, ó, aí eu vou passar uma faca guinso aqui, ó, aqui
E aqui sobra o quê? 4 sobre D1 ao quadrado é igual a 1 sobre D2 ao quadrado. Né? Aí o que eu quero, na verdade? Eu quero saber a razão entre D1 e D2. Então, vou passar o D1 para cá, vai ficar D1 ao quadrado sobre D2 ao quadrado, que é igual a 4. Aí eu vou jogar aqui, ó, raiz quadrada em ambos os lados, eu vou ter que D1 sobre D2 é igual a 2. Resposta, letra B. Então, probleminha aí, né, algébrico, matemática, né, para a gente poder aí se deliciar, né, com essa questão da álgebra e da matemática. Beleza, meu povo? Tranquilo? Como um grilo? Isso é o que eu tinha preparado para vocês hoje.